Fala pessoal, professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Hoje nós vamos falar da terceira parte da Lei 8.112, que é uma lei muito importante que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Nós já temos outros dois vídeos aqui falando dos artigos 1º até o 20º. Temos um terceiro vídeo falando sobre em que eu trago resoluções de questões, e agora esse terceira parte, na verdade é o quarto vídeo, que vai tratar aí de outros conceitos muito importantes para a 8.112 e que caem bastante em concurso, certo? Então vamos começar falando sobre estabilidade. O que é a estabilidade? Para que ela serve? O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá a estabilidade no serviço público ao completar. Aí tem 2 anos, mas a gente já sabe, já falei isso em outros vídeos, que são 3 anos conforme a emenda constitucional número 19. Então antes eram 2 anos e a partir dessa emenda constitucional passou para 3 anos. A gente vai ter no artigo 22, o servidor estável somente, unicamente, exclusivamente perderá o cargo em virtude de 2 coisas: sentença judicial transitada em julgado, ou seja, é uma sentença judicial que já foi finalizada e não cabe mais recurso, ou de processo administrativo disciplinar, famoso PAD, no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Então, pessoal, tome muito cuidado. Muita gente fica colocando essas coisas na cabeça, a gente finda acreditando, dizendo que servidor estável não perde cargo. Servidor estável perde sim o cargo. Ele pode perder sim, ele pode ser demitido, pode ser exonerado sim. Eu já vi ao longo dos meus anos aí de serviço público muitos servidores serem demitidos, serem exonerados, bastante. Então acontece em universidades, institutos federais, em outros órgãos também acontece e com frequência, certo? Então essa coisa de dizer, servidor público não é demitido, passa no concurso, aí tá bom demais depois de 3 anos, não é bem assim. Você tem que manter o seu padrão de qualidade no seu atendimento ao público, né, da forma com que você trabalha, porque caso contrário, ou então se você fizer algumas outras coisas também, você pode ser exonerado, pode ser demitido. A transferência, pessoal, era uma coisa que existia antigamente, né, mas foi revogada, então não precisamos nos preocupar muito com isso, né? Na verdade, não precisamos nos preocupar, especificamente quando estamos falando de concurso. Isso aí tratava lá no artigo 23, que falava que a transferência ela é a passagem do servidor estável de um cargo, no caso quando ele é estável, né, do cargo efetivo, para outro de igual denominação, que pertencia, né, no caso, a outro quadro diverso, né, de outro órgão ou instituição, desde que fosse no mesmo poder. Então a gente não tem mais isso, certo? Isso aí foi revogado. A outra coisa que a gente vai ver agora é a readaptação. O que é essa readaptação? A readaptação é a investidura do servidor em cargos e atribuições de responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Então, uma pessoa que sofreu alguma limitação, né, em sua capacidade física ou mental, sofreu algum acidente, ou passou por alguma situação de trauma psicológico, né, de forma que a sua capacidade mental ela foi abalada, né? Então essa pessoa ela vai ficar de licença. Após essa licença, né, se julgado incapaz para o serviço público, ele vai ser essa pessoa, né, o readaptando, ele será aposentado. Então, se passou por alguma limitação física ou mental que impossibilite o seu regresso, o seu retorno, né, o seu desempenho das suas funções, você será readaptado caso você tenha condições, né? Se julgado incapaz para o serviço público, se você já não tiver de forma alguma como contribuir para o serviço público, então você será aposentado. Lembrando que antigamente, lá atrás, era muito mais fácil conseguir essa aposentadoria. Então, inclusive, algumas pessoas, né, até tratavam de certas situações para se aposentar. Então, se você for voltar lá atrás, algumas pessoas às vezes até se mutilavam, né, para poder conseguir aposentadoria e tal. Hoje não é bem assim, né? Você sofreu um acidente, perdeu um braço, você ainda tem outro braço, você pode trabalhar. Hoje não é que seja nem sensível, né? Mas a realidade é outra, né? O do serviço público. Se você ainda tem condições de contribuir de alguma forma, vão colocar você em alguma coisa. Agora, se você for julgado incapaz, que é uma situação muito atípica, muito difícil mesmo, incapaz de exercer qualquer outra atividade, aí o readaptando de fato será aposentado. Aqui no parágrafo 2º, falando ainda sobre a readaptação,
a gente vai ter que, como é que ela ocorre, né? A readaptação ela será efetivada em cargo de atribuições afins, ou seja, outro cargo, mas que seja afim. As atribuições sejam parecidas, respeitada a habilitação exigida, ou seja, você tem que ter a habilitação pelo menos equivalente, parecida com a que você tinha antes, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos iguais, né? E caso não haja um cargo vago, ou seja, na hipótese da inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, ou seja, você vai trabalhar, só que você vai ficar como excedente até que apareça, que surja, né? Até a ocorrência de uma nova vaga. Agora a gente vai falar sobre a reversão. O que é a reversão? A reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. Então, perceba que anteriormente o servidor não estava aposentado. Agora, a reversão é o retorno do servidor aposentado. Aposentado por qual situação? Digamos que o servidor estava aposentado por alguma situação, por invalidez, mas uma junta médica oficial declarar que aqueles motivos da aposentadoria dele são insubsistentes. Então, não subsiste, certo? Não, aquelas condições que causaram a aposentadoria dele, hoje, por alguma razão, elas não são mais fortes o suficiente para manter aquele servidor aposentado, certo? Já aconteceram vários casos, inclusive na grande mídia, né, de servidor que estava impossibilidade de trabalhar porque estava aposentado e de repente o cara estava praticando esportes radicais, viajando e tudo. Por que não pode trabalhar, mas pode fazer isso? Então, uma junta médica oficial pode declarar que aquela limitação dele agora foi superada de alguma forma, né? Ele passou por algum tratamento médico, alguma outra situação e agora ele pode retornar. Então, se ele tivesse aposentado por essa razão, no caso aí por invalidez, ele vai retornar ou no interesse da administração, desde que o interesse da administração. A administração quer que você retorne, desde que tenha solicitado a reversão, a aposentadoria tenha sido voluntária, certo? Que existem situações que você pode optar por se aposentar ou não. Eu tenho um tempo mínimo para me aposentar, eu posso ou não me aposentar, né? Lá, a linha C vai falar estável quando na atividade, ou seja, tem que estar estável, né, quando você estava na sua atividade, então poderia estar em estágio probatório. A outra coisa, a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação e haja cargo vago para que você possa exercer a sua função. No parágrafo 1º vai falar o seguinte: a reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Então, se você vai voltar, você voltará para o cargo igual ao que você ocupava inicialmente ou no cargo que é resultado da transformação desse cargo que você ocupava anteriormente. Outra coisa, né, no parágrafo 2º vai falar que o tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para concessão da aposentadoria. Então, esse tempo ele vai ser considerado para a sua aposentadoria, né? Óbvio, está contribuindo de novo, né? Então, isso é natural. No caso do inciso 1, né, que ele foi julgado, não está mais com a necessidade de estar aposentado, né? Então, ele vai, nesse caso aí do inciso 1, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência da vaga. Então, naquele caso que a gente viu lá no inciso 1, quando o cargo atual, né, que ele ocuparia, estiver ocupado, né, já estiver provido com outra pessoa, o servidor vai trabalhar como excedente. Ele vai exercer suas atribuições esperando, aguardando que haja a ocorrência de uma nova vaga, mas como excedente. No parágrafo 4º, a gente vai ver o seguinte: o servidor que retornar à atividade por interesse da administração, ou seja, não é por interesse dele, mas por interesse da administração, em substituição aos proventos de aposentadoria, a remuneração do cargo que volta a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente a aposentadoria. Então, o servidor voltou, retornou, reverteu a interesse da administração, ele perceberá, ou seja, ele irá receber, no lugar dos proventos da aposentadoria, ele vai receber o quê? A remuneração do cargo que ele volta a exercer. E aí vão entrar o que? As vantagens pessoais. Digamos que ele recebesse algum tipo de auxílio, por exemplo, auxílio transporte. Quando ele está aposentado, não recebe mais, ele vai voltar a receber, certo? Então, esse tipo de vantagem na natureza pessoal, ele vai voltar a receber. No parágrafo 6º, o servidor que trata o inciso 2º somente terá proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos 5 anos no cargo. O inciso 2º, ele vai tratar da situação da pessoa que volta, né, no interesse da administração, que tenha solicitado a reversão e que tenha tido uma aposentadoria voluntária, como a gente já tinha falado aí agora há poucos instantes. Então, né, essa situação para ele poder ter aí o provento calculado para a aposentadoria novamente
ele tem que permanecer pelo menos 5 anos no cargo. E aí entra aquela situação que, como com 70 anos ele tem a aposentadoria compulsória, para ele poder participar, ele poder de fato fazer o que esse artigo 5º está falando, ele teria que entrar com menos de 65 anos, porque quando ele fizer 70 anos, ele vai ter aí a aposentadoria compulsória. No parágrafo 6º, vai falar que o Poder Executivo é quem vai regulamentar o que está disposto nesse artigo. E o 27 vai falar exatamente o que eu acabei de dizer sobre a aposentadoria compulsória. Não poderá reverter o aposento que já tiver completado 70 anos de idade. Então, se ele tiver mais de 70 anos, ele não pode reverter, ele não pode voltar. Por quê? Porque ele já foi aposentado pela idade. Agora a gente vai falar sobre a reintegração. A reintegração, vai tratar lá no artigo 28, ela é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação. Em qual situação? Quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, certo? Então, existem situações que a pessoa tem que ter todo o retroativo aí do tempo que ele ficou fora. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o que temos aí nos artigos 30 e 31, que vai tratar de como acontece a disponibilidade e o aproveitamento. Então ele pode ficar em disponibilidade, pode ficar em casa recebendo, só aguardando para ser chamado, né? Quando aquele cargo que ele estava lá já está ocupado e não tem um outro lugar para ele ficar, ou ele pode ser aproveitado também para outro local. E a gente vai ver esses detalhes aí lá nos artigos 30 e 31. Parágrafo 2º, encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. No artigo 29, vai falar que o retorno, vai falar sobre a recondução, né? A gente acabou de ver a situação da reintegração, e agora a gente vai ver o que é a recondução. E a recondução, pessoal, é uma situação que pode passar, né? No caso, eu poderia ter passado por ela, porque eu era servidor num outro órgão da Administração Pública Federal, na universidade. Eu passei como docente para um outro órgão no Instituto Federal, né? Então, tinha universidade e Instituto Federal. Eu já era estável lá na universidade. Então, na universidade, eu poderia ter pedido vacância. E na vacância, quando eu peço vacância, eu tenho direito a 3 anos, caso eu quisesse retornar, voltar para lá. Então, caso eu não fosse aprovado no meu estágio probatório. Então, se eu não fosse aprovado no meu estágio probatório, é o que fala aqui no inciso 1. Eu teria o direito, né, a voltar para o meu cargo anterior que eu deixei vago, lá na vacância. Então, a recondução, ela acontece, né, o retorno do servidor estável, ou seja, eu já era estável naquele meu outro cargo, hoje eu sou nesse meu cargo atual, mas né, nos 3 primeiros anos eu não era. Então seria a recondução do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, e isso decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo, não ao cargo atual. Então, se você já era, assim como eu, né, digamos que eu não fosse aprovado no meu estágio probatório no meu cargo atual, eu voltaria, eu seria reconduzido ao meu cargo anterior. A segunda situação é a reintegração do anterior ocupante, ou seja, quando eu voltasse para o meu outro cargo lá, essa pessoa que tinha ficado no meu lugar, ela teria que voltar para outro lugar, então, porque ia ser um espaço que seria ocupado, não ficaria 2 pessoas trabalhando no mesmo ambiente. Então, essa vaga que eu tinha lá, ela teria que ser ocupada por mim, e aquela pessoa que estava no meu local, ela teria que voltar para o local que ela ficava anteriormente. Então, no parágrafo único vai falar aqui assim, falando sobre a reintegração do anterior ocupante, e essa situação, encontrando-se provido o cargo de origem, né, o servidor será aproveitado em outro, observando o disposto no artigo 30, certo? Então, nesse caso do servidor, eu teria direito a voltar para o meu lugar. O servidor que teria ficado no meu lugar, lá naquele ocupado a minha vaga, ele teria que voltar para o local de origem dele, certo? Então, basicamente, seria isso. Que aí é um contratempo muito chato, inclusive. E aí, um resumão agora, pessoal, para você que ainda não pegou bem a ideia, né, do que é a reversão, do que é essa reintegração. Então, vamos falar aqui de forma bem clara e simples. O que é a reversão? A reversão é o retorno do aposentado. Então, uma pessoa que era aposentada, ela volta, né, porque ela foi julgada apta a voltar, ela não está mais apta a permanecer aposentada, então ela vai reverter, ela vai voltar, isso aí é a reversão. O outro caso é a readaptação. Na readaptação, a gente tinha uma limitação física ou mental, e essa pessoa que sofreu alguma limitação,
ela vai retornar dentro de uma outra atividade afim, com a mesma remuneração, o mesmo nível de capacitação, né? No caso da readaptação, a pessoa sofreu uma limitação física ou mental e ela vai regressar ao seu cargo aí de uma maneira diferente, pode ser no seu cargo ou então, na verdade, não obrigatoriamente no seu cargo, né? Porque ela vai se readaptar, ela vai para um cargo que se adapte à sua limitação física ou mental que ela sofreu. E então, quando você retorna dentro dessas condições, é a readaptação. A outra é a reintegração, que é quando você tem uma demissão invalidada, seja ela judicial ou administrativa, certo? Então, você reintegra ao quadro de servidores. A outra situação é a recondução, que é o retorno ao cargo anterior, quando você é reprovado no estágio probatório ou quando, né, você é o outro servidor que ocupava o espaço desse que voltou, que foi reprovado no estágio probatório, certo? Então, é o retorno de servidor. Então, recondução, retorno ao cargo anterior, reprovado no estágio probatório, ou retorno de outro servidor que veio de lá. Lembrando que esse servidor que foi reprovado no estágio probatório, ele já era estável no cargo anterior. Então, se você está gostando desse vídeo até agora, vou pedir para você se inscrever no canal, não custa nada, fortalece bastante aqui a nossa rede, o nosso grupo aqui das pessoas que estão participando do canal, porque vai ajudar outras pessoas a terem um conhecimento sobre a Lei 8.112 e outras coisas também que eu tenho trazido aqui para o canal. Tem várias playlists aqui de concurso, então você pode procurar também aí. Aproveita esse momento para dar uma pausa no vídeo, tomar uma aguinha e voltar agora, ou então vamos direto, né? Vamos lá, pessoal. Então agora a seção 11, que vai tratar da disponibilidade e do aproveitamento. No artigo 30 nós temos que o retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Então, o servidor que estava em disponibilidade, ele retorna à atividade em um cargo que tenha vencimento, ou seja, o mesmo vencimento e com as atribuições compatíveis com o que ele ocupava antes. Não pode ser uma coisa também totalmente diferente. A outra situação, né, é que a quem fica a responsabilidade disso? O órgão central de sistema de pessoal civil determinará o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal. Parágrafo único. Na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 37, o servidor, esse artigo 37 nós ainda vamos ver no futuro, né? O servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do CIPEC, né, que é o Sistema de Pessoal Civil de Administração Federal, até que seu adequado aproveitamento em outro órgão ou entidade ele ocorra, né? Até o seu aproveitamento. Então, no artigo 32 fala que será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal. Então, né, se você estava lá em disponibilidade, não entrou em exercício no prazo legal, não comprovou que você estava doente através de uma junta médica oficial, então vai ser tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a sua disponibilidade, tá? Na vacância, né, do artigo 33, a vacância do cargo público ela decorrerá de 7 situações. A gente vai ter exoneração, demissão, promoção. Antigamente existiam 2 outras, que era ascensão e transferência, que não existem mais, certo? Foi revogado. Além disso, né, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e, por último, né, a pior das situações é o falecimento. E agora, pessoal, você deve pensar, né, como é que eu vou memorizar esse negócio? Porque isso costuma cair com muita frequência em concurso. Quando a gente está pensando, quais são as situações em que ocorre vacância de cargo público? Em decorrência de quê? Então, eu vou memorizar para aí. Exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. É meio difícil a gente memorizar só olhando essa listinha, né, que são 7. Então, pensando nisso, né, eu pensei na situação de um amigo meu. Esse aqui é um processo mnemônico, certo, pessoal? Então, eu vou contando aqui para quem não é muito adaptado a isso, que está começando com os concursos agora. Vou começar uma história, certo? E essa historinha que vai ter a ver com todos esses tópicos que a gente acabou de ver aqui, que são 7, certo? Então, vou contar uma história e essa história vai ajudar você a memorizar o artigo 33, que vai dizer a vacância do cargo público ocorrerá em decorrência de, certo? Então, é a história de um cara que queria muito ser policial PRF, certo? Esse cara queria muito ser PRF. E aí, ele estudou, primeira vez não passou na PRF, mas ele estudou bastante mesmo e conseguiu passar para a Polícia Civil do estado dele. Só que minha meta é PRF, eu não quero ser policial civil, já é um cargo bom, mas eu quero ser PRF.
E aí ele passou na Polícia Civil, estudou, assistiu os vídeos aqui do canal, gabaritou 8112, porque ele disse, vi lá o vídeo do professor Marques Cruz lá no canal Marques Edu e, poxa, deu muito certo. Então ele estudou bastante e aí ele passou no concurso. Então ele passou de ex-policial civil a PRF. Então agora ele não era mais um policial civil, agora ele é PRF, ele alcançou o sonho dele, certo? Então, ó, ele passou de ex-policial civil a PRF. Perceba que essa historinha foi para lembrar que ele passou de ex-policial civil a PRF e cada uma dessas letrinhas que eu coloquei aqui, desse conjuntinho de letras, representa uma das formas aí que podem gerar, né, que a vacância em cargo público pode decorrer de. Então a gente tem primeiro, D é demissão, é X de ex, né? É X, exoneração, posse, polícia civil, posse em outro cargo inacumulável, cargo inacumulável, não, posse em outro cargo inacumulável, polícia civil. A, aposentadoria, PRF a gente tem promoção, readaptação e falecimento. Então, ó, de ex-policial civil a PRF, demissão, exoneração, posse em outro cargo inacumulável, aposentadoria, promoção, readaptação e falecimento. Então essa dicasinha aqui é uma dica especial, criada aqui especificamente para esse vídeo, então você não vai achar isso aqui em outro lugar na internet, foi criada para cá, por mim mesmo, para vocês. Então, como eu sei que isso aqui é uma coisa que vai ajudar várias pessoas, queria pedir a você para fazer o seguinte, ó, se tiver no celular ou no computador, enfim, dá um print agora, publica lá no Instagram e marca Marques Edu, como eu coloquei aqui, ó, @MarquesEdu lá no Instagram, que eu vou repostar todos quanto postarem lá, tá bom? E aí a gente vai fazer a nossa interação lá pelo Instagram também, tá bom? Então se você viu essa dicasinha aqui e gostou, por mais que você não vai publicar, mas dê o print, porque é importante deixar isso salvo aí para você, isso vai ajudar bastante. Se você puder escrever, melhor ainda, porque vai facilitar bastante aí o seu processo mnemônico, né? O fato de você escrever, ele ajuda, porque você vê, você executa, enxerga, enfim, tudo isso torna o processo de decorar no nosso cérebro muito melhor, né? Então esses processos mnemônicos são bem importantes. Recomendo também que, se você puder, volta para ver o vídeo mais uma vez. E vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui, ó, da vacância, né? Artigo 34. A exoneração de cargo efetivo dá-se-á duas situações, a pedido do servidor ou de ofício. A gente vai ter que a exoneração por ofício, ela vai acontecer quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, ou seja, reprovado o estágio probatório, exoneração por ofício. Então, no inciso 2, a gente vai ter outra situação, quando o servidor tomou posse, passou aquele períodozinho de 15 dias, que a gente já viu em outros vídeos aí, né, há 2 vídeos anteriores, ele não entrou em exercício no prazo estabelecido. Então, passou de 15 dias, não entrou em exercício, então ele vai ser o quê? Exonerado. Se ele não tivesse tomado posse, só tivesse sido nomeado, né, a gente teria o quê? Que seria tornado sem efeito, certo? Mas nesse caso, como ele já tomou posse, ele já é servidor, então ele é exonerado. Outra situação aqui, pessoal, artigo 35, né, que a exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á. No caso, né, quando é que acontece a exoneração do cargo em comissão e dispensa de função de confiança, a autoridade competente pode solicitar, ou seja, a juiz da autoridade competente, ou a pedido do próprio servidor, ou seja, eu mesmo, eu não quero mais ocupar esse cargo aqui, certo? Não quero mais essa função de confiança. Eu não quero mais ser o reitor, eu não quero mais ser diretor de ensino, não quero mais ser o pró-reitor, eu não quero mais, certo? Eu quero voltar, quero ser o professor, pronto, quero ser o técnico. Então, pessoal, era basicamente isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, que tenha ajudado você nesses processos para memorizar tudo isso, todos esses conceitos que são importantíssimos, que caem bastante em prova de concurso. Que, se você puder deixar o seu comentário, ele é muito importante. Eu tenho recebido vários comentários de carinho aqui que tem me motivado a gravar cada vez mais vídeos e ajudar mais pessoas. Então, quando você deixa o seu comentário, você fortalece o canal, me ajuda e ajuda outras pessoas também a conhecer, porque a gente vai divulgar para mais pessoas vão conhecer isso aqui e elas vão contribuir mais. Enfim, é toda uma rede que se ajuda quando a gente comenta. Quando você deixa o seu like, você está dizendo para o YouTube, ó, eu estou gostando desse vídeo, me recomende mais, não só meus vídeos, mas de outras pessoas também, vídeos semelhantes. Então é importante você deixar o seu like também. E, né, também, se você se inscrever e clicar no sininho, você vai receber os próximos vídeos em primeira mão. Então, se você quer receber próximos vídeos do meu canal aqui, basta clicar no inscreva-se e no sininho. Não paga nada, totalmente de graça, e você vai estar me ajudando, me motivando a gravar muito mais para outras pessoas, ajudando vocês e outras pessoas no futuro também, como é de praxe. Para finalizar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. Até o próximo vídeo e valeu, tchau!